Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão da Unicamp 2023. É a questão número 29. A questão diz assim: a prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio 90 centímetros, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Ele pede também para usar os valores da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, vamos anotar os dados, que ele nos fornece nesse problema. Então, ele fala que ele dá 105 saltos em 30 segundos. Isso aqui é uma taxa de repetição, uma taxa de frequência, Aqui não está na unidade do Sistema Internacional, que é o Hertz, A gente vai falar sobre isso. Ele dá também para a gente o raio da trajetória, que é 90 centímetros. Então, quando a gente está falando de movimento circular, pessoal, as equações a gente trabalha todas no Sistema Internacional, tá? Então, o centímetro não é, a gente tem que converter para metro. 1 metro é 100 centímetros, então é só dividir por 100, tá? Então, 0,9 metros. E, mas o que ele nos dá? Ele pede aqui no comando da questão a velocidade escalar nesse ponto da corda. Bom, pessoal, para isso a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes, Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões, tá? Então, olha só o conceito de frequência, pessoal. Frequência é a quantidade de vezes que um evento ou fenômeno ocorre em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, o que acontece? A gente pode escrever como frequência igual ao número de ciclos ou o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo. Então, ali ele fala que é 105 repetições, 105 saltos a cada 30 segundos. Fazendo essa divisão, a gente encontra a frequência em Hertz no Sistema Internacional. Ele está pedindo para a gente a velocidade escalar, Então, se a gente tem a frequência, a gente pode usar que velocidade escalar é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Pessoal, essa aqui é uma das equações que mais cai do movimento circular nas provas de vestibulares, tá? Então, essa você tem que saber. Aí, se você falasse assim, poxa, mas não lembrava dessa equação. Se você lembrasse da velocidade média é ΔS sobre ΔT. No movimento circular, uma volta completa é o comprimento de arco de circunferência, que é 2π vezes o raio. Quando a gente está falando em intervalo de tempo em movimento circular, a gente está falando de período, número de voltas no intervalo de tempo, Então, 2π raio vezes t. Se você lembrasse que frequência é o inverso do período, você facilmente chegaria no 2π RF, tá bom? Então, é só para relembrar esses conceitos aqui, que é ela que nós vamos utilizar nesta questão, tá? Velocidade escalar igual a 2π raio vezes a frequência, tá? Porque a gente já tem a frequência aqui, a gente só tem que calculá-la no Sistema Internacional. Então, frequência é igual ao número de repetições, dividido pelo intervalo de tempo. 105 sobre 30 vai dar 3,5 Hz. Repetições por segundo, tá? Então, essa daqui é a medida no Sistema Internacional. Então, beleza. Velocidade escalar vai ser igual a 2 vezes, ele pede para a gente aproximar o π para 3, vezes o raio, sempre no Sistema Internacional, vezes a frequência, tá? Velocidade vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,9, 5,4 vezes 3,5. 5,4 vezes 3,5 vai dar 18,9 metros por segundo. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Não deixem de estudar essa equação. O aluno desanima às vezes de estudar o movimento circular devido ao número de equações, Tem muitas equações no movimento circular, mas essa daqui, pessoal, não deixa de ver, porque ela realmente cai com muita frequência nos vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 30. A questão diz assim: leia o texto a seguir para responder as questões 30, 31 e 32.
O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Questão 30. Um balão, inicialmente em repouso, no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura h igual a 80 metros após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a... Bom, vamos anotar aqui esses dados, tá, pessoal? Dados. Então, ele fala para a gente que a velocidade inicial é igual a zero, porque ele parte do repouso. Ele já afirma que é um problema de movimento uniformemente variado, então a gente vai esquecer as equações do movimento uniforme, né? O balão atinge uma altura h, ou seja, uma variação de espaço, né, de 80 metros, tudo no sistema internacional, bonitinho. Após o intervalo de tempo, né, após um tempo, ele já me dá um tempo aqui de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão, ou seja, o comando da questão é qual é a aceleração do balão. Então, tenho velocidade, a altura ou ΔS, tenho tempo e estou buscando a aceleração. Então, dentre as equações do movimento uniformemente variado, nós vamos usar a função horária dos espaços. A gente tem função horária da velocidade, tem Torricelli, mas nesse caso, como a gente tem velocidade inicial, tem ΔS, tem tempo, que é a aceleração, nós vamos usar a função horária dos espaços, que diz que S igual a S0, espaço final, igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? A gente vai usar toda no sistema internacional por causa da aceleração, então o espaço vai estar em metros, velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado, e o tempo em segundos, tá bom? Então é essa aqui que nós vamos utilizar. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações. Se você tiver interesse de conhecer, o link está fixo aqui nos comentários. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Temos alunos que falam assim, vou decorar as equações do movimento vertical, do movimento horizontal, do movimento oblíquo. Pessoal, as equações vêm todas dessa daqui, então não fica assim, vou decorar que isso aqui é a altura no movimento vertical. Usa a equação, que o pessoal chama de sovetão, né? E vai trabalhando ela. Por exemplo, S menos S0 é ΔS, que é a altura, tá? Então, não fica só decorando várias equações, não, que é muito conteúdo para lembrar, né? Então, cuidado. AT ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu sei que ΔS é a altura, que é 80. Velocidade inicial, eu sei que é 0. Então, 0 vezes... o tempo é 40, mas esse conjunto todo vai para 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Você poderia lembrar que h é igual a AT ao quadrado sobre 2, mas use a equação geral e vai chegando. Senão você vai ter que lembrar, né, decorar muitas equações. Isso não é bom. 40 vezes 40 vai dar 1.600 sobre 2. Multiplica cruzado. A vezes 1.600 vai ser igual a 8 vezes 2, 16, 160. Vou jogar aqui, tá, pessoal? Porque vai ficar muito apertado. A vai ser igual a 160 sobre 1.600. A vai ser igual a 160 sobre 1.600. Isso vai dar 1/10, né? Que vai ser 0,1 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, vou organizar. Tá bom, pessoal? Cuidado para não ficar só decorando um monte de equações, tá bom? Que às vezes a questão é simples, mas vocês ficam preocupados. Eu esqueci de estudar o movimento vertical, mas todas as equações, né, vêm das equações gerais. Então, lembra o movimento uniforme, as equações do movimento uniformemente variado, as principais, função horária dos espaços, função horária da velocidade, Torricelli, cai demais também, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 31. A questão diz assim:
A massa total de um balão em um movimento de descida, desde a altura inicial h igual a 80 metros até o solo, é m igual a 2.000 quilos. Qual é o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? Primeiramente, vou colocar os dados aqui embaixo, tá? Ele me dá uma altura h, ou seja, uma distância de 80 metros. Ele me dá a massa de 2.000 quilos, lembrando que ele fala lá no início da prova para a gente adotar a gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer o trabalho da força-peso. A gente já pode colocar aqui também que o peso é massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 2.000 quilos vezes 10. Então, o peso vai ser 20.000 newtons. Então, o comando da questão está me pedindo o trabalho da força-peso. Vamos relembrar rapidamente aqui o conceito de trabalho. Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. Sempre resumos, equações, unidades de medida no Sistema Internacional, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, então o trabalho, ele é definido como força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 0 graus é 1. Aí você vai falar assim, mas o movimento está na vertical, a gente só muda o referencial, tá? Ele está deitado aqui, a gente considera o cosseno 1. Agora a gente vai adotar o referencial na vertical, tá? Então o cosseno vai continuar sendo 0. Então o trabalho da força-peso vai ser a força-peso, tá? Vezes a altura, que agora a distância não é mais horizontal, é na vertical, tá? Então, como ele está descendo, trabalho motor positivo, trabalho da força-peso, peso vezes a altura. Tá bom, pessoal? Então, olha só, o trabalho que a gente vai usar vai ser força vezes distância, tá? Aí você vai falar assim, mas o trabalho da força-peso não é 0? O trabalho da força-peso é 0 quando é na horizontal, tá? Porque aí o que acontece? Não tem força-peso, tá? Ela não vai ter deslocamento, tá? No caso, na vertical, quando a gente muda o referencial, o trabalho é o peso vezes a altura que ela vai percorrer, tá bom? Então, o trabalho vai ser igual a força-peso vezes a distância na vertical, que é a altura. Trabalho vai ser igual ao peso, que nós já calculamos, que é 20.000, vezes a altura, que é 80. 8 vezes 2, 16, completa com a quantidade de zeros. 1.600.000 joules. Então, trabalho, eu posso escrever melhor, né? 1,6 vezes 10 elevado a sexta joules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Então, 6 casas vezes 10 a sexta. Resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Só cai demais o trabalho da força-peso na vertical, tá? Fiquem atentos aí para tomar cuidado para não errar por causa daquele cosseno ali. Muito aluno erra isso. Tá bom? Mas aqui não tinha as alternativas 0, mas poderia ter uma pegadinha, né? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim. Um balão tem um volume igual a 1,6 vezes 10 ao cubo metros cúbicos de ar quente no seu interior. Então, vou marcar aqui. Na temperatura igual a 400 Kelvin e na pressão atmosférica de uma atmosfera, que já me dá no conversão aqui, que é igual a 1 vezes 10 à quinta pascal ou 1 newton por metro quadrado. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é 8 joules por mol Kelvin, quantos mols de ar há no interior do balão? Então vamos lá, vamos anotar todos esses dados aqui que ele está nos dando. Dados. Então é interessante colocar os dados separados para você ver se precisa fazer algum tipo de conversão, analisar qual equação vai ser melhor para trabalhar com eles, tá? Então, coloque os dados no cantinho. Pressão, vou colocar já no Sistema Internacional, tá? Não vou nem colocar o Pascal, a atmosfera, tá? Só o Pascal, que é o Newton por metro quadrado. R é a constante universal, que é 8 joule mol K, ele pede para aproximar. O comando da questão me pede o número de mols no interior do balão. Então, pessoal, olha só, um problema que está me fornecendo o volume em metro cúbico, Sistema Internacional, ok. Está me fornecendo a temperatura em Kelvin, Sistema Internacional, pressão em Pascal, Sistema Internacional, constante universal em Joule por mol Kelvin, ou seja, toda no Sistema Internacional. Então,
Qual equação que eu posso trabalhar que trabalha essas grandezas que vai me fornecer o número de mols? Pessoal, essa aqui é a equação de Clapeyron, é uma das equações que mais caem nos vestibulares, tá? Ela diz o seguinte, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Essa constante universal dos gases, ela pode variar. Ela pode ser 0,082 atm vezes litro kmol ou mol/k, porque aí nesse caso a pressão vai estar em atm, o volume em litros, ou 8,31, que no problema aproximou para 8, toda no sistema internacional, também pode utilizar essa daqui. Essas duas são as mais utilizadas, então você tem que ficar atento nas unidades dela, porque é ela que vai determinar a unidade da pressão, unidade do volume e da temperatura. A temperatura geralmente é sempre em Kelvin, tá, pessoal? Mas a pressão e o volume pode mudar. Nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente usar o 8 Joule por Kelvin, mol/Kelvin, que é toda no sistema internacional, então tá tudo certinho, é só utilizar ela aqui, tá? PV igual a nRT. Não deixem de estudar essa equação, ela é muito importante. Pressão, sempre no sistema internacional, 1 vezes 10 à quinta, volume, 1,6 vezes 10 ao cubo, número de mols, quero descobrir, constante é 8, temperatura é 400. 1,6 vezes 1, 1,6. Repete a base, somos expoentes. 400 vezes 8, 3.200. N vai ser igual a 1,6 vezes 10 à oitava, dividido por 3.200. Eu vou escrever isso aqui de uma forma melhor, tá? Vou escrever assim, 1,6 vezes 10 à oitava. Vamos escrever 3,2 vezes 10 ao cubo, que eu vou puxar 3 casas. 1, 2, 3, vai ficar 3,2 vezes 10 ao cubo. 1,6 dividido para 3,2 vai dar 0,5. Repito, a base diminui os expoentes. 8 menos 3, 5. Então, N vai ser igual a 0,5 vezes 100.000 vai dar 50.000 mols. Aí ele pede aqui em potência de 10, N vai ser igual a 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4 mols. Ou mol, né? Que ele pede para usar no singular. Resposta, letra T. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 33. A questão diz assim. A pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir. Vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores tácteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso do bloco, a força normal, a força de atrito aplicada pela superfície da pele no bloco de massa M e uma força F aplicada na mola. A constante da mola é K igual a 10 newtons por metro e a massa do bloco é 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é ΔX igual a 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Essa palavra é muito importante. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Bom, pessoal, vamos anotar todos esses dados aqui. Temos bastante informações importantes. Ele fala a constante da mola, que é 10 newtons por metro. Então, a gente já sabe que tem uma força elástica, né, agindo aqui na mola, tá? Essa força F é uma força elástica. A massa do bloco é 4 gramas. Não posso trabalhar fora do sistema internacional, tá, pessoal? Em problemas de dinâmica. Então, 1 quilo é 1000 gramas. Ou 10 ao cubo, tá? Então, é só multiplicar por 10 elevado a menos 3 ou dividir por 1000, o valor de 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é ΔX igual a 3 milímetros. Mesma coisa, não posso trabalhar fora do sistema internacional,
tá? Então, para eu converter milímetro para metro, eu multiplico por 10 elevado a menos 3, ou eu divido por 1000. Mesma coisa. 3 vezes 10 elevado a menos 3, ou 3 dividido para 1000, tá? É a mesma coisa. Ele fala situação de equilíbrio. Em situação de equilíbrio, eu sei que a força resultante é zero e que a aceleração é zero, tá? Ou seja, todas as forças na horizontal que estão para a esquerda vão ser iguais às que estão para a direita, tá? Na vertical, normal igual ao peso, nós vamos analisar somente as forças na horizontal. Ou seja, a força elástica que está indo da esquerda para a direita vai ser igual à força de atrito contrária ao movimento que está indo da direita para a esquerda, tá? E aí o comando da questão me fala o seguinte: qual é o coeficiente de atrito estático, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos aqui rapidamente, tá? Esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibular e sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, primeiro aqui que eu coloquei é a lei de Hooke ou a força elástica. Então, na presença de uma mola, quando ela tem uma deformação, a gente vai ter aqui uma força elástica, que é K vezes K é a constante da mola, vezes X, que é a deformação da mola, tá bom? Então, a gente tem aqui a relação da força elástica e também da força de atrito. Acabei colocando aqui o print de cinético, mas lá tem do estático também. O cinético, né, quando você consegue romper essa força do movimento aqui, ela é maior e aí o corpo começa a entrar em movimento, né? Em movimento, aí a força de atrito é dinâmico. Quando você está na iminência de empurrar, que ainda não consegue, a força de atrito ela é maior, a gente usa o atrito estático, tá? Mas a equação ela é a mesma. Força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Então vamos lá. Então, utilizando esses conceitos aqui, a gente vai aplicar nessa situação de equilíbrio. Você poderia escrever que força resultante não é uma prova discursiva, mas se fosse, você poderia escrever força resultante é zero. Eu sei que o somatório das forças, vetorialmente falando, né, mais F é igual ao valor da força resultante. Aí eu sei que uma força está contrária à outra, eu sei que a força resultante é zero, então eu sei que a força F ela é positiva, porque ela está no sentido do movimento, e Φ está me atrapalhando, então Φ é negativo, força é positiva, e aí se eu vou jogar lá para o outro lado, força igual a Φ. Ah, mas eu não queria fazer isso para poupar tempo, porque é uma prova que não é discursiva, eu queria escrever que força igual a Φ direto, ou seja, todas as forças que estão para a esquerda é igual a todas as forças que estão para a direita, pode também, tá? Escrever direto. Então, essa força F, eu já sei que ela é uma força elástica, tá? A força elástica é definida por K vezes X, ou seja, a constante vezes a deformação da mola, vezes a força de atrito, que é coeficiente de atrito vezes a normal, tá? Nós vimos lá. Então, K ele me dá, que é 10. X é a deformação, que ele me deu como ΔX, não tem problema nenhum. 3 vezes 10 a menos 3. Coeficiente de atrito eu quero descobrir. Quem é a normal? Na horizontal, a normal é igual a força-peso. Então, a normal é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, vou escrever aqui, massa vezes gravidade. 10 vezes 3 é 30, vezes 10 é menos 3, igual a μ vezes a massa, que já está convertida, sempre no sistema internacional, vezes a gravidade, que é 10. Eu vou multiplicar esse 4 vezes 10, vou botar 40. Quem está multiplicando passa dividindo. O 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3. O 0 corta com 0. O coeficiente de atrito vai ser 3 sobre 4. 3 sobre 4 é 0,75. 0,75 é 7,5 vezes 10 elevado a menos 1. Resposta à letra C. O coeficiente de atrito é adimensional, tá? Então, vou marcar aqui, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print também.
Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 34. A questão diz assim: o planeta anão Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo apresenta o período de translação T, a distância média ao Sol R, aqui, bem como o período ao quadrado, raio ao cubo e a razão período ao quadrado sobre raio ao cubo para alguns planetas do Sistema Solar. De acordo com a terceira lei de Kepler, a razão período ao quadrado sobre o raio ao cubo, ela é constante. Então, pessoal, nem precisava decorar as equações, né? É claro que você tem que ter uma noção do conteúdo de astronomia, conhecer as leis de Kepler, né? A primeira, a segunda e a terceira, mas aqui ele já está te dando a informação, né, do conceito da lei de Kepler. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres, as Ceres aqui, é aproximadamente igual a... Aí ele fala aqui pra gente que está em anos terrestres, uma unidade astronômica, a distância média da Terra ao Sol, né? Algumas informações a mais. Bom, pessoal, aqui também, rapidamente, isso aqui é um print do meu e-book de equações. Lá também tem toda a parte do conteúdo de astronomia, desde gravitação universal às leis de Kepler, tá? Então, é isso aqui que ele está afirmando, né? Que a constante K é o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, né? O período de translação aí vai ser igual ao raio médio, né, que vai ser igual a uma constante, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque essa questão aqui não era muito complexa, né? Então era só a gente comparar aqui no caso, reparem, o período, aqui ó, ele não me dá o período ao quadrado, nem o período em anos, né? Mas ele me dá tudo da Terra, e olha só da Terra, tudo 1, tá vendo? Facilita demais, é isso aqui que a gente vai usar para comparar, tá? A gente vai usar a Terra como referência para comparar com Ceres, porque ele fala que a razão do período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é constante. Então, se eu usar período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo da Terra, vai ter que ser igual ao período de Ceres ao quadrado dividido pelo raio de Ceres ao cubo, tá? Porque é uma constante. Então, qualquer um que eu igualar aqui vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Período da Terra ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo, né, que é o valor da constante, tem que ser igual ao período de Ceres ao quadrado dividido pelo raio de Ceres ao cubo, tá? Poderia comparar com qualquer outro que eu tivesse aqui, mas o da Terra é o mais fácil, né? Tudo 1, bem mais fácil. Período da Terra ao quadrado, eu vou usar aqui, ó, período ao quadrado, raio ao cubo, eu já tenho aqui pronto, né? Melhor ainda, período ao quadrado sobre raio ao cubo. Mas eu vou usar aqui. Período ao quadrado da Terra, 1. Ele já está me dando quadrado, não precisa levar o quadrado, tá? Cuidado. É claro que 1 ao quadrado é 1, mas poderia ser outro valor. Então, beleza, da Terra. Raio ao cubo da Terra. A Terra é referência, tá, pessoal? Por isso está tudo como 1. Raio ao cubo, 1. Já está ao cubo, tá, pessoal? Cuidado. Período de Ceres ao quadrado. Período de Ceres ao quadrado. Eu não tenho. Dividido pelo raio de Ceres ao cubo, 21,3. Então, pessoal, ele já me dá pronto 21,3. Eu não preciso elevar o cubo. Se ele já não tivesse me dado ao cubo, tá? O que vai acontecer? Ele teria me dado 2,77. Aí eu teria que fazer 2,77 vezes 2,77 vezes 2,77, que vai dar aproximadamente 21,3, tá bom? Então ele já me dá, maravilhoso. Então multiplico o cruzado. Período de Ceres ao quadrado vai ser igual a 21,3. Então período de Ceres vai ser igual a raiz de 21,3. Isso aqui vai ser aproximadamente, período de Ceres, 4,62. 4,62 anos. Tá? Pessoal, aí você vai falar assim,
Poxa, mas ele não me... 21,3 é uma raiz muito complicada, realmente. Aí você pensa assim, quem é a próxima raiz exata que eu conheço aqui? Raiz de 25, que é 5. A raiz anterior que eu conheço aqui, raiz de 16, que é 4. Então, isso quer dizer que a raiz de 21 está entre 4 e 5. Então, qual é o valor aqui das alternativas que estariam entre 4 e 5? 4,62, você marcaria a letra C, tá bom? Você vai estar sem calculadora, tá legal? Então, eles já fazem assim, quando você está sem calculadora, para você encontrar as raízes mais próximas aí do valor que ele está te dando, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 35. A questão diz assim: sabemos que correntes elétricas acima de 1/10 de ampere podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente, em função da distância ao ponto de impacto. Então tá aqui, né, o raio, 900 kV, 800 kV, 600 kV. Então ele vai diminuindo. Como ilustrado pelas curvas equipotenciais, ou seja, todos os valores aqui nessa curva é 900 kV, aqui todos são 800 kV, 600 kV, são equipotenciais. Sendo a resistência do corpo humano R igual a 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa, ilustrada na figura com os dois pés em contato com o chão, será igual a... Bom, pessoal, vamos anotar os dados. Eu vou ter que a resistência do corpo humano é 80 kΩ. Prefixo quilo é a mesma coisa que 10 ao cubo. Ohms, temos que abrir os prefixos, tá? O comando da questão me pede a corrente elétrica que atravessa, né, o corpo da pessoa em ampere. Ó, repare, um pé da pessoa está aqui nessa superfície equipotencial e o outro pé está aqui. Então eu vou ter uma DDP, que nós chamamos de diferença de potencial, ou seja, U menos U', tá? Ou seja, 900 menos 800. 900 kV menos 800 kV, que a gente chama de diferença de potencial. 900 menos 800, 100 kV. 100 kV é a mesma coisa que 100 vezes 10 ao cubo volts, tá? Então tem um valor de U aqui, uma DDP, U, uma diferença de potencial entre os dois pés. Se ele tivesse com os dois pés aqui, né? Tá bom? Então ele tá com os dois pés afastados, cada uma com uma diferença de potencial aí, fazendo uma DDP, tá? Diferença de potencial. Não pode esquecer de fazer essa subtração, tá? Então, pessoal, para isso a gente vai lembrar aqui agora rapidamente a primeira lei de Ohm, que diz que U igual a R vezes I. U é a DDP, tensão elétrica, R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica, tá? Então essa é a relação que nós vamos utilizar. Esse aqui é um print do meu e-book de equações, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, só isso aqui, ó, U igual a R vezes I. Só que nesse caso o U aqui é DDP, 100 vezes 10 ao cubo. Resistência do corpo humano, 80 vezes 10 ao cubo, vezes a corrente que eu quero descobrir. Quem está multiplicando passa dividindo. 100 vezes 10 ao cubo dividido por 80 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo corta com 10 ao cubo, 0 com 0, 10 sobre 8, 1,25 amperes. Resposta letra B. Tá bom, pessoal? Aqui o segredo mesmo era só ver que os pezinhos dele tá um em cada círculo aqui, né? Que são as superfícies equipotenciais. Fazer a DDP, a diferença de potencial, e aplicar na primeira lei de Ohm, que é uma das equações também que mais cai nos vestibulares, tá bom, pessoal? Tem que estudar ela. Bom, pessoal, é isso. Questão número 36. A questão diz assim: a figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro
de índice de refração N2 1,8. Quando θ1 igual a 90 graus, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que nesse caso é chamado de ângulo crítico θc. Então eu tenho aqui, ele me fala o seno de 56, o cosseno, né, e até a tangente. Se o ângulo crítico medido foi θc igual a 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é... Vamos anotar aqui, pessoal, algumas informações. Então, eu tenho aqui o líquido, eu tenho aqui o vidro, tá? Então, eu vou chamar aqui de meio 1 e aqui eu vou chamar de meio 2, tá? Então, aqui ele faz o esquema e aqui ele pede para eu considerar o ângulo de incidência 90 graus e aqui o refratado, né? O ângulo crítico aqui de refração é θ2, a gente vai ter o ângulo crítico aqui θc, tá? Igual a 56 graus nessa situação de incidência igual a 90 graus. Aqui ele me deu um ângulo θ1 qualquer de incidência e aqui ele sofre a refração, né? θ2 em relação à normal, tá? Porque o ângulo de refração é o ângulo formado do raio refratado com a normal, tá bom? Então, a gente tem o ângulo incidente, aqui no caso 90 graus, e o refratado. Um problema de refração. Quando a gente tem dois meios diferentes, a gente tem índice de refração diferente, consequentemente, o raio vai sofrer desvio e vamos ter ângulos diferentes, tá bom? Então, vamos relembrar rapidamente aqui a lei de Snell, que é o que nós vamos utilizar aqui, tá? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, e diz que o índice de refração no meio 1 vezes o seno do ângulo incidente, e nem sempre, pessoal, necessariamente é de cima para baixo, tá? Incidente, o nome já fala, é o raio que está incidindo sobre a superfície. E refratado é o que vai atravessar para um outro meio. Igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, onde o raio vai refratar, vezes o seno do raio refratado. Cuidado para não confundir refletido com refratado, tá? Então vamos lá. Vamos anotar a lei de Snell. A lei de Snell diz que N1 seno I igual a N2 seno R. As alternativas aqui, pessoal, ele pede para a gente descobrir o índice de refração do líquido, tá? Ou seja, o índice de refração do meio incidente, tá? Do meio incidente. O refratado a gente sabe que é o vidro e ele dá para a gente. Então, olha só os dados aqui que ele dá para a gente. O índice de refração do meio 1 é o líquido, eu não sei. O seno de θ1, de θi ou θ1, vai ser igual ao seno de 90 graus, que é igual a 1. Não vou nem botar isso aqui agora não, vou botar assim lá. O índice de refração do meio 2 é o vidro, que ele dá pra gente, que é 1,8. O seno do ângulo refratado é igual ao seno de 56 graus. Que é esse ângulo θ crítico aqui. Ele está pedindo para a gente analisar aqui B, tá, pessoal? Porque ele está pedindo aqui, ó, em relação ao ângulo crítico. Então, é essa situação que a gente está analisando. Então, só vou jogar esses valores aqui na lei de Snell. Então, N1 vezes seno de 90 igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. N1 não sei, seno de 90 é 1, 1,8 eu repito, seno de 56 graus é 0,8, ele me dá aqui, ó, nos dados, N1 vezes 1, N1, 1,8 vezes 0,8 vai dar 1,44. Grandeza adimensional, o índice de refração, tá? Porque ele é definido como índice de refração absoluto, velocidade da luz sobre velocidade da luz no meio. Então, venho aqui, vou marcar, vou separar. Bom, beleza, a primeira conclusão a gente já chegou. O índice de refração do líquido é 1,44. Então, a gente já pode eliminar aqui a C, que fala que o índice de refração é 2,25, e a D. Vamos analisar aqui agora a segunda parte que ele fala. Ele quer saber se a gente trocar esse líquido por um de índice de refração maior, o que vai acontecer com o ângulo crítico? Se ele vai ser maior ou menor, se ele vai se aproximar ou se afastar da normal, tá bom? É isso que ele quer saber. A gente pode fazer aqui jogando na própria lei de Snell, se você quiser. A gente pode fazer assim, ó.
o novo índice de refração do novo líquido, vezes o seno de incidência, que vai continuar sendo 90 graus, vai ser igual ao índice de refração do meio 2, que vai continuar sendo o vidro, vezes o novo seno do ângulo crítico. Vou botar assim, com uma linha, tá? Se você quiser botar outro nome, tá? Então, eu sei, eu vou passar dividindo isso tudo aqui. Seno de 90 é 1, né? 1,8 vezes o seno de θc. Então, eu sei que o novo seno vai ser igual ao índice de refração novo dividido para 1,8. Então, pessoal, se eu analisar isso daqui, o índice de refração nós já vimos que é 1,44. Então, isso quer dizer que se o meu novo índice de refração for maior que 1,44, que é N1, o meu seno de θc também vai ser maior que o meu seno, meu novo, né, ângulo vai ser maior que o outro seno de θc, que era o seno de 56 graus. Então, se eu aumentar o índice de refração aqui, ele for maior que o índice de refração 1, o meu seno também vai ser maior, porque ele está aqui no numerador, tá? Então, isso quer dizer que o meu novo ângulo crítico vai ser maior que 56 graus. Então, a resposta é a letra A. Tá bom, pessoal? Vai gerar um pouquinho de confusão essa segunda parte aí, né? Mas é só você fazer uma análise aqui pela própria lei de Snell. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.